Tem uma outra colega não, perdão. Tem uma outra paciente que fala o seguinte: já me falaram que eu sou maluca, porque sempre quando tomo corticoide começa a desenvolver placas vermelhas no corpo e com inchaço no rosto. Já me mandaram ir para a psiquiatria, ninguém acredita que tem alergia ao corticoide. Os médicos dizem como você pode ter alergia a um remédio que é usado para tratar alergia grave. O que eu faço? Pode me ajudar? Olha, o corticoide é raríssimo o paciente ter reação ao corticoide, mas não é impossível, e isso está muito bem descrito na literatura, que pacientes podem desenvolver alergia grave ao corticoide e alergia não tão grave. Então, assim, existem dois tipos de alergia, chamada alergia imediata e alergia tardia. E a alergia imediata é aquela que a gente sabe que pode acontecer até 1 hora do consumo da substância, que nesse caso é o corticoide. O corticoide pode dar as chamadas reações graves alérgicas anafilactoides, né, que não são reações onde envolvam anticorpos da classe IgE, mas sim uma ação direta do remédio no mastócito, levando então ao extravasamento de histamina. A grande questão é o seguinte, é fazer o diagnóstico disso, que é difícil. É muito difícil, ninguém acredita. E o corticoide, ele tem essa dupla face. É um anti-inflamatório universal, utilizado amplamente para o tratamento de reações graves de alergia. E o corticoide, por sua vez, ele também ele tem uma ação anti-inflamatória, né? Então, assim, ele causa reação, mas ao mesmo tempo ele desinflama também. Então, às vezes, você fazer, por exemplo, um teste alérgico para tentar identificar se o corticoide está causando isso, ou seja, fazer a provocação corticoide, às vezes dá negativo, às vezes você não consegue, porque você não conseguiu atingir a dose ideal do corticoide para poder entender se o paciente teria reação ou não. Porque como ele tem esse efeito também anti-inflamatório, esse efeito antialérgico, durante o procedimento, no teste de provocação, você não consegue o diagnóstico adequado, entendeu? Então tem esse problema. Existe outra situação também que o corticoide ele pode causar chamadas reações tardias, localizadas, que é muito comum, por assim dizer, com cremes e pomadas que tenham corticoide. O paciente passa aquela pomada, fica muito irritado, em vez de melhorar o eczema ou melhorar a sintomatologia, piora. E o paciente pode ter também o chamado eczema de contato sistêmico. O que é o eczema de contato sistêmico? É quando você toma o corticoide e depois de algum tempo, alguns dias, quando eu digo assim, algum tempo, alguns dias, é justamente causa a reação colateral no paciente, entende? Causa os chamados eczemas de contato, que são placas avermelhadas no corpo, que causam muita coceira, muito prurido e muito incômodo, entende? Isso acontece 72 horas após ou 96 horas após o consumo do corticoide, tá? O que a gente sugere? Primeiro é identificar qual é o corticoide que está causando a reação em você. Então, identificando o corticoide, a gente vai identificar a família que aquele corticoide, a classe, perdão, família não, mas a classe que aquele corticoide faz parte. Então, fazendo parte de uma determinada classe, a gente tenta outra classe, mas para tentar outra classe, a gente provoca esse corticoide para saber se esse corticoide daria alguma reação em você. A gente não tenta, por assim dizer, de forma automática. A gente primeiro identifica a classe daquele remédio que causou a reação, identificando aquela classe, a gente troca por outra classe e faz o teste de provocação, lembrando que esse teste de provocação ele precisa ser feito em unidade hospitalar, ele precisa ser feito sob supervisão do seu médico alergista, porque apesar de ser um corticoide, pode causar reação e lá, internado no hospital, preferencialmente no CTI, você consegue então fazer o manejo daquele paciente, retirar ele da crise, tá bom? Então essa é a nossa orientação e vamos tentar, de certa forma, ajudar você de todas as formas, né? Tá bom? Tem uma outra colega aqui, uma médica, agora é uma médica, porque eu tinha lido essa pergunta. Sou colega médica e quando comecei a quimioterapia, desenvolvi uma reação adversa muito forte. Pensei que fosse alergia, mas vi que era uma reação de tempestade de citocinas. Essa entende, né? Acho que ela tem um problema urológico. O urologista avaliou que a quimioterapia, vocês devem ter algum câncer de bexiga, né? Lembrando, pessoal, que uma das principais causas, se não é a principal causa de câncer de bexiga, é tabagismo. Então, assim, você que fuma, já está no momento de parar de fumar, tá bom? Porque o tabagismo causa câncer de bexiga e muitas das vezes, quando você vai fazer o diagnóstico, já é tarde. Lembrando que o primeiro sinal também de câncer de bexiga é sangue na urina.
Então, assim, o sangue, ele, bem da verdade, para colorar a urina, não precisa de muito sangue.